Saudações para você, aluno da MF Abel Dias de Mello. Sou o professor Dr. Reinaldo, mestre em Linguística, doutor em Teologia. Estaremos nessa semana trabalhando uma matéria muito interessante, uma matéria que é fundamental aí para o ensino médio, você, aluno do nono ano, e fundamental também na universidade, que é a poesia. Vamos trazer 3 conceitos sobre poesia que possibilitarão você realizar, resolver, responder os exercícios dessa semana. Primeiro passo, primeiro conceito a ser trabalhado é o que é poesia. Poesia é a arte de expressar sentimentos através das palavras, utilizando aí ora metrificação, ora versos livres. Mas o grande conceito de poesia é a possibilidade de dar às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas ideias, essa arte, que é o uso das palavras, ora metrificado, ora de forma melódica, ora de forma livre, mas expressando sentimentos e emoções. A poesia está presente desde os primeiros escritos da civilização. Os poetas já estavam ali expressando, por meio de palavras, sentimentos que muitas vezes não se consegue expressar pelo texto objetivo, pelo texto dissertativo. E daí nasce a poesia. Ao longo do tempo, quando a gente for aperfeiçoando a poesia, nós vamos entrar nos poemas e fazer essa distinção. Mas a primeira característica própria da poesia é esse conceito de emoções sendo expressadas por meio de palavras. Palavras que podem ser metrificadas, palavras que podem ser musicalizadas, palavras que podem ser livres, mas buscam um fundo mais profundo dos sentimentos das pessoas. E um outro segundo conceito muito importante, o eu lírico. Toda poesia tem um eu lírico. Professor, o que é o eu lírico? Eu lírico é a voz que se expressa durante a construção do texto poético. Vamos citar aqui uma poesia de Cecília Meirelles que diz assim: meus ouvidos são como conchas sonoras, música perdida no meu pensamento, na espuma da vida, na areia das horas. Nessa poesia de Cecília Meirelles, ela diz: meus ouvidos estão como conchas sonoras. Então, para o ato de ouvir, ela está usando palavras, musicalizando esse ato. Eu poderia dizer: meus ouvidos estão percebendo sons, mas não. A poetisa, ela traz: meus ouvidos estão como conchas sonoras. E aí o eu lírico é a voz do escritor, do autor do texto poético. E o eu lírico sempre tem essa característica de usar elementos, e aqui a Cecília Meirelles está usando os elementos da natureza, as conchas. E aí ela compara a vida a uma grande praia e usa os elementos ali, o mar, a concha, a areia, para mostrar que a vida ela é saborosa e felizes daqueles que a vivem intensamente. Então, quando você for responder os exercícios, está lá perguntando o que o eu lírico falou, como o eu lírico se comportou. Você vai responder sobre o autor daquela poesia e o que ele está dizendo, o que ele está falando. Então, eu lírico é essa voz de quem expressa a poesia. E, finalizando, como terceira característica, nós precisamos diferenciar o que é eu lírico do poeta, para não confundir. O eu lírico é a voz
que se expressa na poesia. No caso aí de Cecília Meirelles, ela está fazendo uma comparação da vida com a praia, usando os elementos. Esse é o eu lírico, é a voz do autor do texto na poesia. Mas o poeta, ele é uma pessoa de carne e osso. O poeta é uma senhora chamada Cecília Meirelles, que é uma escritora. Então, quando ela escreveu o texto ali, ela deixa de ser uma simples poeta e passa a exercer o eu lírico. Então, o eu lírico, ele existe nesse espaço de tempo em que a poesia está sendo construída. E muitas vezes você não pode confundir o eu lírico com o poeta. Ao longo dos poemas que a gente for trabalhar, a gente vai ver que alguns poetas, principalmente ali no trovadorismo, no barroco, eles exercem até papéis que não são de sexo oposto. Quer dizer, um homem, ele cria uma poesia em que a voz ali da poesia é de uma mulher. Então, o eu lírico ali é um eu lírico feminino, embora o autor, o poeta, seja um homem. Então, na construção do texto, a gente pode ter essa diferença, tá? Do eu lírico para o poeta. Então, fica aqui esses primeiros passos, né, do nosso caminho rumo à poesia, e essa modalidade é uma modalidade essencial para o vestibular. Quando você for para o Enem, você vai ter muitos textos poéticos, e ali você precisa, inicialmente, como os conceitos básicos, diferenciar, né, o que é uma poesia, identificar o que é uma poesia, identificar ali o eu lírico, sempre fazendo essa desassociação do poeta, porque no campo ali do texto, no campo da poesia, o eu lírico ele pode passear por vários papéis, por vários, se colocar no lugar de várias outras pessoas, até mesmo no sexo oposto. Assim, que Deus abençoe cada aluno. Segue aí a aula para os exercícios dessa semana. Felicidades para vocês.